as noites ficaram boas. Também tem premiação, entrevistas e muita diversão. Com as donas, muita animação. No Facebook, é muita doação. Tem que ter tudo, tem que ter tudo, tem que ter tudo. Tem que aturar, tem que engolir, tem que aceitar, aceita, tem que aceitar. É isso aí, meus amores! Boa noite! Boa noite, Marilza, Paulo Sérgio, boa noite. Boa noite! É sábado! Finalmente chegou o nosso dia, o nosso momento, o nosso encontro, sempre aos sábados. Você que está aí, está assistindo, boa noite! Sejam bem-vindos ao Tem Tudo com Maçã, programa de número 3. O nosso entrevistado de hoje, ele chegou a receber um convite para nas lives do ano passado. Mas a pandemia estava muito louca, estava muito forte, era onda vermelha, e logo depois veio a política, né? Que a gente teve que entrevistar os candidatos. Então, acabou que ficou uma coisa corrida e acabou não acontecendo. Assim como a entrevista com o Nando do Arrocha, com o Fábio, né? Agora é com ele. Então nós vamos saber tudo. Vocês vão me ajudar com algumas perguntas. Vanilza Leite, boa noite. Cristiane Lessa, boa noite. Você que está aí com a gente nesse sábado maravilhoso. Vamos receber agora com muito carinho. Então que entre nos nossos estúdios, Paulo Kimba. Olha quem está chegando aqui na área. Quando ele sentar, gente, a gente vai resolver. Ah lá, olha lá quem está lá, ó. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carla Maçã. Boa noite, o grande público que nos assiste. Saúde e paz para todos. Esperamos que essa live seja do agrado de todos e que eu consiga responder todas as perguntas que foram a mim formuladas. Talvez eu não consiga responder todas, devido a alguma falha de memória ou coisa parecida. Você é bom com datas? Você é bom com datas? Mais ou menos, não tanto. Paulo, o que você está achando dessa Covid, dessa loucura toda de variante? Como assim? Essa Covid, essa pandemia que vem se arrastando há quase dois anos, podemos dizer assim, porque desde 2020 estamos já findando praticamente 2021. Isso tem nos trazido grandes prejuízos, tanto para o comércio como para a nossa cultura, enfim, o prejuízo é geral, né? Então a pandemia, infelizmente, ela nos trouxe grandes prejuízos. Paramos com os nossos eventos devido a não poder fazer aglomerações, etc. Mas esperamos que 2022, que está chegando por aí, né? Não falta tanto assim,
que possamos fazer os nossos carnavais, festa na exposição, com gado, tudo que se refere à nossa cultura popular. Então, para começar a nossa noite, eu quero te deixar completamente à vontade. Eu já me sinto à vontade. Não, mas tem mais. Quer ver como é que eu vou te deixar à vontade? O que você quer beber? Você quer uma água? Você quer um suco de goiaba? Que eu quero. Eu estou morrendo de sede. Não, o que prefiro você água. quer que eu pego? Você quer água do filtro? Você quer gelada? Água gelada. Eu também. Você quer provar também os nossos pudins? Daqui a pouco, depois? Bastante, com certeza, eu adoro pudim. Delícias da Nininha. Então agora, eu vou deixar o Paulo falando com vocês, você vai agradecer, vai dar boa noite pro pessoal. Enquanto isso, eu vou pegar água, porque o meu convidado tem que ser muito bem tratado. Bastante, eu estou achando o seu estúdio aqui um luxo. Essa nossa live, com certeza, vai nos trazer grandes esclarecimentos em relação à nossa cultura, né? Principalmente no que se refere à Escola de Samba Mocidade Unida de Rio Branco, que já está sem evento, parada, já praticamente há 1 ano e meio, vamos dizer assim, e nós estamos trabalhando para a reestruturação da nossa quadra de eventos. Já fizemos uma grande obra através de verbas do CMDCA, né, e nos foi concedido, foi 25 mil que nós fizemos no nosso galpão, parcialmente, né, porque conseguimos cobrir, executar algumas obras. Está faltando, por exemplo, nós quebrar o piso existente, que está muito deficiente, e fazer um piso novo. Já passamos para as mãos do prefeito Luiz Fábio Antônio Filho o projeto e o valor da obra, que nós estamos priorizando o piso, a parte elétrica e o restante das paredes laterais, que não estão totalmente construídas, e serão embolsadas, pintadas, para que possamos iniciar os nossos eventos. Pretendemos ter pagode em nossa quadra, ter forró em nossa quadra, além dos eventos que normalmente nós já fazemos, que capoeira, aula de música, alguns eventos religiosos e percussão. Enfim, nós pretendemos ampliar tudo aquilo que nós já estamos, já fazemos desses, vamos dizer, desde 2007, eu posso dizer 2004, quando nós fundamos a Associação de Moradores Nossa Senhora do Rosário, e através dessa associação que nasceu a Escola de Samba Mocidade Unida de Rio Branco, né, numa reunião que fizemos com várias associações de bairros, entre as quais Joaquim Lopes, Mutirão, Chácara, Tia Velha,
Novo Horizonte, todas essas associações, todos esses bairros que eu citei agora, na época que nós fundamos a Escola de Samba, que foi em 2007, nós pretendíamos que cada bairro desse que nós citamos, que formou em reunião a Escola de Samba, que cada bairro que eu citei agora pudesse, pelo menos, disponibilizar uma ala com 15 a 20 componentes. Então, nós teríamos, pelo menos, 150 componentes para desfilar, isso é, no primeiro desfile, que foi em 2008. Mas a ideia de todos esses bairros participar ativamente da Escola de Samba não vingou. Ficou só a Chácara e a Tia Adélia, que formou praticamente a Escola de Samba. E por isso nós fizemos alguns grandes desfiles, né? O maior deles foi homenageando o Lorival Passos, que foi um grande desfile. Fomos até agraciados com moção de aplausos pela Câmara Municipal dos Vereadores e dos Condes do Branco, que é uma grande honra. E, enfim, nós já fizemos um grande desfile. Pretendemos, se Deus quiser, a partir da possibilidade de um carnaval, se for mesmo autorizado em 2020, a partir de 2022, pretendemos fazer um grande desfile homenageando o centenário do Clube Escolar Dr. Carlos Soares, que é um enredo que já está pronto, e inclusive com um CD gravado, está tudo prontinho, pronto para a gente executar esse desfile. Idade? Olha, eu sou de 48, tenho 74 anos, aliás, 73 anos, sou de 48. Meu pai Jacinto Silvério, falecido, minha mãe Simbalina Rosa, também falecida. Estado civil? Casado. Pela segunda vez. Ah, tá. Aham. Então, até aqui você já teve 2 casamentos? 2 casamentos. Eu pensei que você teve mais. Eu pensei que você teve mais, porque... Casamento. 2 só? 2. Casei com a Maria da Penha Alves Pereira. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, mas ela aqui de Rio Branco, assim como eu também. E nós casamos no Rio de Janeiro. Ela faleceu em 92 e em 2011 aí eu parti do segundo matrimônio. Tá. Seu signo? Sou de Câncer, sou canceriano. Religião? Qual a sua religião? Sou católico. Família? Filhos? Tem um casal de filhos, Michel e Patrícia. Eles nasceram no Rio? São cariocas, nasceram no Rio. Eu vivi no Rio 36 anos. Então, eu tive uma vivência no Rio de Janeiro muito feliz, por dizer assim, porque eu sou um cara que gosto muito de conhecer lugares, novas culturas. E então eu consegui me empregar na Petrobras, e não como funcionário da Petrobras, por uma empresa terceirizada, e eu viajei por vários estados. Não é fácil, não. Inclusive embaixo do seu avô trabalhava. Ele se aposentou lá. Isso. E eu lembro que não era fácil, né? Qualquer um chegava lá. Isso, eu conheci seu avô, ele trabalhava lá na Pronap, né, que é ali no Caju,
E através desse emprego, desse trabalho, eu conheci o Brasil pelo mar praticamente todo e viajei por 2 países da América do Sul, Argentina e Venezuela. E, enfim, eu não posso me deixar da minha vida no Rio de Janeiro, assim como não posso deixar também da minha infância aqui em Rio Branco. Ok. Natural de onde? Seja Rio Branco. Eu sou natural de São Rio Branco. Quais empregos você já teve na sua vida? Emprego? Empregos. Olha, eu inclusive eu tenho uma autobiografia e eu posso, através dela, deixa eu me ver se eu consigo encontrar aqui. Eu já tive aqui em São Rio Branco, o meu primeiro emprego foi de engraxate, né? Eu fui engraxate, depois fui padeiro. No Rio de Janeiro, meu primeiro emprego foi na Santa Casa de Misericórdia. Olha só, revelações que a gente não imaginava. Embora esse meu primeiro emprego, eu trabalhei como coveiro, não tenho. Cuidado quando você tampar no programa, hein? Não tenho Os papéis no rosto. não tenho nenhum problema em relação a isso. Quer dizer, vou falar em resumo, né? Eu, Paulo Roberto Silvério, popularmente conhecido como Paulo Pimba, sou filho de Jacinto Silvério, Silvadina Rosa, o segundo filho na linha de 10 irmãos, atualmente casado com Denilza Ponciana Silvério. Sou nascido em São Rio Branco, Minas Gerais, em 15 de julho de 1948. Comecei a trabalhar e estudar com 8 anos como engraxate na padaria do português da Casa Mota, a convite de sua esposa, Dona Lourdes, que era amiga da minha mãe. Com 10 anos passei a trabalhar por conta própria, formamos um grupo de engraxate e com a permissão da prefeitura montamos um ponto de trabalho na calçada da antiga Casa Teles, que hoje forma-se uma grande obra, né? Parece até que seria um shopping, mas me parece que não é bem essa ideia. Com 12 anos organizei e liberei um time de futebol, desafiamos o juvenil do Nacional, cujo treinador era João Cigano, ganhamos do time juvenil do Nacional e com 15 anos continuei a engraxar sapato e a trabalhar como aprendiz de padeiro e converter em várias padarias de São Paulo. Resumindo, com 16 anos, época de servir a pátria através do período de guerra, recebi um convite da minha tia, que residia no Rio de Janeiro, para ir morar e estudar naquela bela cidade. Com a permissão dos meus pais, mudei para o Rio de Janeiro, fui morar no centro da cidade, bairro Catumbi, me apresentei ao exército, porém fui dispensado devido à minha baixa estatura, na época 1,62 m. Continuo com 1,62 m. Nos 36 anos que morei, estudei e trabalhei no Rio de Janeiro. Eu trabalhei em várias funções, atendendo agora a pergunta da maçã. O meu primeiro emprego de carteira assinada foi na Santa Casa de Misericórdia, no centro, no Castelo. Porém, exercendo a função de coveiro no cemitério do bairro Irajá, onde trabalhei por 2 anos, os quais muito me prepararam para seguir em frente. Mais uma vez, resumindo, trabalhei em supermercados vários. Após isso, fui morar por minha conta em Inhaúna. Me casei com 21 anos. Aprendi a profissão de ajustador mecânico de manutenção e mecânico naval.
o que me deu a oportunidade de prestar serviços à Marinha Mercante, embarcando nos navios da Frota Nacional de Petroleiros. Inclusive, nessa mesma grande empresa, trabalhava o avô da Carramação, e através da Marinha Mercante, embarcado nos navios dessa Frota Nacional de Petroleiro, por empresas terceirizadas. Porém, com os mesmos privilégios dos funcionários dessa grande empresa nacional de petróleo. Trabalhei embarcado por 26 anos, onde tive a oportunidade de conhecer grande parte do Brasil, parado pelo mar, também devido à necessidade de sair de um navio para o outro, em determinado estado do norte, nordeste e sul do país. As viagens eram feitas de lanchas, voadores, helicópteros e aviões. Viajei várias vezes para a Argentina, subi e desci muitas vezes o Rio Amazonas, vi algumas vezes o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões, com o mar, enfim, a minha infância, adolescência, juventude e vida adulta foi ótima em todas as circunstâncias. Na vida e nas empresas nas quais trabalhei, fico feliz em afirmar que, exceto na Santa Casa de Misericórdia, em todas eu cheguei a exercer cargo de liderança e confiança. Devido a tudo isso, finalizo essa autobiografia com a certeza que até aqui Deus me ajudou, fazendo de mim uma pessoa determinada que cumpre as suas obrigações perante a tudo aquilo que se propõe em busca de dias melhores para a sua comunidade, Tia Velha e, de uma forma geral, a cidade de Esconde Rio Grande. Ok. Vamos à segunda pergunta. Como foi seus 36 anos morando no Rio de Janeiro? Os meus 36 anos morando no Rio de Janeiro, eu passei... Não esqueça da água, a gente vai esquentar. Ó, água, pudim. Gente, aqui nós estamos com a delícias da Nininha. Enquanto ele vai bebendo, eu vou degustando isso aqui e vou te provocando. Delícias da Nininha. Paulo, depois você precisa provar. Depois eu vou... Ai, que delícia. Delícias da Nininha. Eu acho que é com leite condensado. Paulo, que espetáculo. Marcelo, eu gostaria... Você me fez uma pergunta. Como foi sua vida nos 36 anos no Rio de Janeiro? 36 anos no Rio de Janeiro, eu posso lhe dizer que foi uma vida maravilhosa em todos os sentidos. Eu pude, como eu já falei, trabalhar e viajar e também me divertir. Enfim, foi tudo maravilhoso. Então, cara, se foi tudo tão maravilhoso lá no Rio de Janeiro, por que voltou a Visconde do Rio Branco? É simples. Veja bem, Cuidado para você não se tampar no programa, hein? Não, eu estou procurando, eu estou muito, às vezes, desorganizado. Mas é só, eu não sei por que você trouxe tanto papel. Não, eu pergunto da sua vida. Não, porque a minha vida se resume a papéis. Você não viveu sua vida, então você me responde a sua vida. Não, mas a minha vida, Marcelo, eu tenho que responder resumindo em tudo que está aqui. O que está aí na sua cabeça o que você viveu. Nem tudo. Então você esqueceu o que você viveu. Algumas coisas, claro. Não se esqueça que eu sou vítima de um AVC e isso trouxe alguns problemas. Nós não sabíamos disso, então é até bom você tocar nesse assunto, para a gente poder conhecer melhor sobre isso, que eu não sei qual é os sintomas, como foi, é bom você contar pra gente isso. Não, os sintomas do AVC trouxe sequela, não, eu até
posso dizer que eu tenho que agradecer a Deus, porque tem tantas pessoas que são vítimas de AVC e ficam com sequelas graves, e eu posso dizer que eu não fiquei com sequelas em relação ao que me aconteceu, porque eu tenho um problema, ficou um problema na perna, né, na perna direita, e um pouco de esquecimento às vezes. Ah, tá. Né? Então, Eu te vejo tão bem de saúde, eu esqueço até que você já teve AVC. Não, além do AVC, eu tenho problema de POC. Você sabe que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica e tem um problema respiratório, enfim. E aparentemente eu fui um cara saudável, graças a Deus. Mas eu tenho lá meus problemas, como a maioria das pessoas tem. Mas o que mais você quer saber? Se na sua vida no Rio de Janeiro era maravilhosa, por que voltou para Visconde do Rio Branco? Voltei para Até porque Visconde do Rio Branco, naquela época, era muito precária. Não tinha internet, era diferente. Eu lembro quando você vinha e voltava. A primeira vez que eu vim aqui foi em 97. Olha como é que era o Visconde do Rio Branco em 1997. Em 97 eu não morava em Rio Branco, é claro. Em 97. Acho que era Telemig celular. É, isso. Então eu voltei, Maçã, porque na época que eu me aposentei, eu pagava aluguel no Rio de Janeiro. Eu tinha casa aqui própria. Quer dizer, para que continuar no Rio de Janeiro pagando aluguel? O aluguel é caro, gente. No Rio de Janeiro é caro. Se eu podia ter uma vida mais tranquila aqui e devido ao meu problema de saúde também, o clima aqui para mim era melhor, então devido a isso eu voltei para Visconde do Rio Branco. Então não tem muito mais o que fazer no Rio de Janeiro, a não ser passear como eu vou sempre, né? Eu não abandono o Rio de Janeiro, porque é a minha segunda cidade, pode ser a minha segunda cidade natal, porque foi lá que eu vivi a maior parte da minha vida. Você chegou a ser assaltado lá? Uma vez só, duas vezes. A primeira vez eu nem me considero que eu fui assaltado, porque eu trabalhava na antiga casa da mãe, não sei se você lembra, no Estácio, houve um assalto a esse supermercado. Eu estava presente, mas não sofri nenhuma agressão. E o outro assalto foi na Tijuca, me levaram um relógio. Só. E olha que eu frequentava a noite, frequentava a Lapa, eu frequentava. Enfim, eu vivia à noite, quando eu estava de folga e passava alguns dias no Rio, eu vivia à noite. Eu posso dizer que eu fui um cara de sorte, porque eu não sofri assalto assim que pudesse me trazer grandes problemas. Tá, então vamos à terceira pergunta. A paixão pelo carnaval começou quando? A paixão pelo carnaval... Porque pelo que você já me falou, você já desfilou no Rio. Começou no Rio, vamos dizer assim. Porque quando eu saí de Visconde do Rio Branco, eu não tinha paixão pelo carnaval. Essa paixão começou no Rio, frequentando ensaios de escola de samba, as festas que começou o pagode dominar com o grupo Raça Negra, que foi o primeiro grupo de pagode que foi para o Rio de Janeiro, vindo de São Paulo, indo para Santa Cruz. Na época eu morava em Santa Cruz. Aí que eu comecei a me familiarizar com o carnaval, indo nos ensaios da Unidos Santa Cruz, aquela coisa toda. Escola essa que eu acabei desfilando por ela em 85, se não me engano. Logo na inauguração que foi em 84, a inauguração do sambódromo.
Aí eu desfilei pela União de Santa Cruz, na Marquês Sapucaí, uma coisa com muito me orgulho de ter enfrentado aqueles 700 metros ali de avenida, né? E o posso dizer que desfilei por 2 vezes, porque na época que a Mangueira, não sei se você se lembra, se você estava no Rio, que a Mangueira foi e voltou. Você lembra desse desfile da Mangueira? Naquele desfile nós também aproveitamos, porque quando chegou no final do desfile, nós estávamos na arquibancada, ali na 13. Ali você sabe que é o final do desfile, né? Praticamente. Ali quando a Mangueira começou a voltar, liberaram a avenida, então todo mundo voltou para a Mangueira. Então eu posso considerar que também desfilei por 2 vezes a Marquês de Sapucaí. Então, e a minha paixão pelo carnaval começou aí. E depois, quando eu vim para Rio Branco, aí que veio a ideia de formar implantar aqui uma escola de samba aqui. E já existia aqui? Ok. Quando você foi para o Rio, já tinha escola de Zé samba aqui? Augusto. O Zé Augusto. Nossa, antes então de você? Zé Augusto é o cara Caramba. que. O Zé Augusto que fazia os carnavais em relação à escola de samba muito antes da gente. Então o que aconteceu? Só que o Zé Augusto ele fazia um desfile muito bagunçado. Então nós viemos com a ideia de fazer um desfile assim, mais sofisticado, com ideias das escolas de samba do Rio de Janeiro, embora em proporção muito menor, claro. Mas aí nós tivemos muita ajuda no primeiro desfile, nós tivemos ajuda da prefeitura, e eu fui no Rio, trouxe muitas fantasias de tecidos, alegoria de mão, trouxe muita coisa. E aí fizemos o primeiro grande desfile que encantou o público, mais ou menos igual quando aconteceu com aquela escola de samba que veio lá como é que fala, gente? Lá fez um desfile muito chique em Rio Branco, não sei se você Eu já lembro que teve, mas do bairro de Lourdes. lembro. A Flor do Meu Bairro. Isso, ouvi A falar. Flor do Meu Bairro. Então nós fizemos um grande desfile, quase desde que fez a Flor do Meu Bairro na época dela. E foi um desfile só que eles fizeram e morreu ali. E nós viemos prosseguindo, fazendo um desfile atrás do outro todo ano, renovando. E então foi aí que a gente prosseguiu com o samba, com a escola aqui em Visconde Rio Branco. Tá, você contou pra gente aqui que você pegava algumas fantasias no Rio. Sim. Era fácil? Você se comunicava antes de ir? Não, eu vou dizer para você, eu tinha alguns contatos no Império Serrano, porque o meu tio fazia parte da diretoria e com aquele bloco lá do Catumbi, que desfilava o Oswaldo Nunes, não sei se você já ouviu falar do Oswaldo Nunes, que já é falecido, o Bafo da Onça, eu conseguia também fantasia com o Bafo da Onça, conseguia algumas com Cacique de Ramos, que é bloco também, mas um grande bloco, que aquilo é uma grande escola de samba, pode-se dizer, e conseguia com o Nito Santa Cruz também, depois com alguns conhecimentos que eu consegui. E aí eu trazia essas fantasias para Rio Branco.
E então a gente fazia bons desfiles, inovando, fomos inovando, né? O carnaval em Visconde do Rio Branco. Então a pergunta que a gente sempre quis saber. Quando a prefeitura disponibilizava para a escola de samba estar na avenida? Olha, eu vou dizer para você, a prefeitura, quando nós começamos a desfilar em Rio Branco, a prefeitura praticamente não disponibilizava verba, porque só tínhamos Zé Augusto com o Nilson Barreiro. Né? Como o Zé Augusto, que Deus o tem, era um cara assim alegre, ele queria brincar. Né? E nós viemos com a ideia de samba enredo. O Zé Augusto não tinha a ideia de fazer samba enredo. Ele desfilava por desfilar, um bloco. E nós não, viemos com a ideia de desfilar com carro de som, e carro alegórico, comissão de frente. Você mesmo estudou com a gente umas 3 vezes, né? Eu vou chegar lá. Você fez grande desfile com a gente. E aí a grande ideia foi fazer esse desfile sem verba da prefeitura. Inicialmente, nós começamos a correr comércio, fazer o famoso livro de ouro e tal, e conseguir a ajuda do comércio. Mas depois, a própria prefeitura nos ofereceu, na época, foi o prefeito Irã, ofereceu R$2.000. Depois do outro ano, já era o doutor João, aí passou para R$3.000 para cada escola, R$3.000 para a nossa escola, R$3.000 para o Zé Augusto. Mas eu fazia vários eventos para ir engordando essa feijoada, para engordando essa verba para a gente fazer um desfile melhor. E foi assim. E até hoje, pode dizer assim, essa verba não teve aumento. Porque... Você tem noção, para dizer pra gente, que eu pelo menos não sei, ou se algum dia da minha vez soube e não me lembro, quanto que a escola de samba ganha no Rio de Janeiro? A Rio Tour disponibiliza quanto? Para fazer uma comparação. Milhões, né? Mas é milhões. Você acha R$3.000 pouco para que Visconde do Rio Branco, mesmo sendo uma cidade pequena? Irrisório, é nada diante do gasto com a escola de samba tem, por menor que ela seja. Vamos botar exemplo, o próprio desfile da escola de samba do Barreiro, que os Augusto não tinha grande gasto assim, poxa, é enorme, é muito acima disso. Vamos e é um dizer, projeto que movimenta a comunidade. Que movimenta não só a comunidade, movimenta o comércio de Rio Branco. Porque uma escola de samba, por menor que ela seja, por mais insignificante que seja, ela traz receita para o comércio, para a cidade, e enfim. E o Carnaval de Rio Branco sempre foi um carnaval famoso, porque tinha um bloco do jegue elétrico, né, que trazia gente de grande parte do Brasil, e tinha a nossa escola de samba, que sempre tinha bons enredos, tinha o Zé Augusto, como já falamos, e tinha outros blocos que também enriqueciam o carnaval de Rio Branco, e outros praticamente nós não temos nada, entendeu? Porque hoje, para se colocar uma escola de samba na rua, como a nossa, por exemplo, a nossa escola de samba aqui da Tia Velha, a gente precisa no mínimo
Uns 8 mil reais. Eu ia te perguntar isso. Quanto seria preciso? Uns 8 mil reais, entendeu? Porque É a ala das crianças, é a bateria, tem ala das baianas, os instrumentos que às vezes quebram uma corda, Então, uma bateria. e as nossas fantasias, tudo de graça. Nós damos a fantasia dos componentes. A gente não cobra um centavo dos componentes. Você vê que tem uma porta-bandeira, por exemplo, em uma sala, casal de mestrado e porta-bandeira, no mínimo, uma fantasia de um mestrado e porta-bandeira, no mínimo fica aí barato, R$2 mil. Barato, só esse casal fica em R$2 mil. Olha, eu fui em Juiz de Fora comprar uma fantasia de um mestrado de porta-bandeira. Isso foi o carnaval, deixa eu ver, 2000, acho que foi no penúltimo carnaval que nós fizemos. Só da porta-bandeira foi R$700 o vestido. Só o vestido foi R$700. Aí vem o resto dos componentes que compõem a fantasia. Aí chega em torno de R$2 mil o casal de mestrado, porta-bandeira. Ala das baianas, por exemplo, a gente não pode ter uma ala das baianas, por exemplo, com 12 baianos, porque a nossa Avenida 28 é muito estreita. E se você colocar 12 baianos ali, atrapalha o desfile. Por quê? Porque a fantasia delas são muito rodadas. Você acha que, eu estou me referindo às prefeituras anteriores, tá? Porque agora a gente está em Covid e a gente não... Isso. Você acha que há certa preferência de blocos, como por exemplo, o que tinha o Louque a Pouco, o Bloco dos Manguaça, outros blocos, você acha que a prefeitura investe mais ou abre mais espaço para esses blocos e não para a escola de samba? Abre porque o Jeg, por exemplo, e o Louco é Pouco, que viveu pouco, né, esse bloco em Rio Branco, que ele estava conseguindo até fazer frente com o Jeg, e então esses blocos trazem mais receita para Rio Branco do que uma escola de samba simples como a nossa. Quer dizer, que a prefeitura sempre dá mais atenção um bloco com essa dimensão que é do Jeg do que uma escola de samba como a nossa. Ele traz mais receita, eu não tiro a razão, só que também não deveria desprezar, tanto como desprezava as escolas de samba em relação à guerra. É porque, afinal de contas, na concentração na praça 28 de setembro, tem horário para todo mundo, tem horário para todos os blocos, por que não um horário destinado à escola de samba? O problema é que é um carnaval, então se junta todos os blocos na praça e às vezes fecha o caminho aonde a escola de samba deveria ter livre. E ter espaço para desfilar à vontade. E todo ano você via que nós tínhamos problemas. Eu lutei muito pela corda, né? Até que nós conseguimos, através do carrinho de segurança, que durante os 2 últimos desfiles, ele nos deu muito suporte, porque você via que ele colocava a corda, tinha ali a segurança do carrinho que impedia, não tanto, mas impedia que não ficasse tão aglomerado os nossos componentes, porque a gente praticamente estava sem espaço para desfilar. Além de ser muito pouco o percurso que a gente fazia, porque o certo seria circular a praça como era antigamente. Antigamente a praça, o desfile começava ali onde é o Super Mais, descia toda
a circunferência da praça, fazia toda aquela circunferência ali, né? E todo mundo assistia os desfiles maravilhado. E não tinha fantasia, não. Os blocos, que não tinha escola de samba, era o bloco do Curi, do tic-tac, e não tinha grandes fantasias. Era mais cada um fazia uma fantasia que quisesse, e era assim, os desfiles. O incêndio no barracão da escola de samba. A gente quer saber como foi, a gente quer saber se você tem ideia de quem foi, e a gente quer saber como anda, se foi investigado, se não foi, se foi à frente, se foi arquivado, se gerou um processo. A gente quer saber tudo sobre o incêndio. Eu vou dizer a você como aconteceu o incêndio e o porquê. O incêndio foi o seguinte: tinha dois menores, um menor. Ele inclusive fazia parte dos nossos eventos, ensaio, capoeira, música, etc, etc. Ele fazia parte, além da irmã dele também, fazia parte também dos nossos eventos. Então, aí por 2 vezes eu peguei ele usando droga dentro da quadra. Aí por 2 vezes eu pedi a ele para não usar droga na quadra, etc e tal. Começando uma coisa, não, para deixar, não vou fazer mais não. Mas depois, por mais 2 vezes, ele fez. Aí aconteceu da gente dar uma dura mais forte nele, de palavras, nada de... Aí tudo bem. Ele se juntou com um outro menor e começou nos dias de ensaio. Eles ficavam ali por fora, não entravam mais, mas ficava só... Isso na quadra nova, no caso. Não é a quadra da Tia Velha, não. Quadra nova da escola de samba. Aqui da escola de samba. Aí calhou de um desses 2 jovens, que eu não vou citar nomes, que não há necessidade. Ele, fugindo da polícia, fugiu pelo passe, e eles usavam a rota de fuga ali pela nossa casa ali. Tem um portão que divide a casa onde morava o meu irmão com a minha casa, a da minha mãe e tal. E esse portão sempre ficava aberto. Mas começou a vir uns garotos lá do mutirão, às vezes armados, começou a usar gente também ali, passando ali. E minha mãe usava aquele fogão de lenha que você conhece ali. Sim. E minha mãe sempre de porta desses moleques passavam, armados, com a mão na mão e tal. E um deles, uma vez, veio dando tiro pro alto. Aí eu falei para minha mãe que eu ia trancar o portão. E, coincidentemente, no dia que eu tranquei o portão, a polícia deu uma batida, e esse garoto, correndo, aí veio para fugir por esse mesmo local que sempre ele usou. Aí ele estava trancado. A polícia chegou a pegar ele? Pegou. Gente! Aí ele achou que eu tranquei em represália ao que ele vinha fazendo na quadra. Não foi nada disso, foi uma coincidência mesmo. Aí o que ele fez? Os dois se uniram e na quadra nós tínhamos... nós ganhamos em doação aquele carro alegórico que era do Bloco das Piranhas. Você conheceu, que nós chegamos a desfilar com ele uma vez já, depois que nós ganhamos esse carro. Aí esse carro estava cheio de fantasias novas,
e cheio de... tinha muitos instrumentos de percussão. Sei que eles fizeram o coquetel molotov e jogaram. Aí se espalhou, porque o primeiro que caiu em cima de uma lona que estava nessa ponta. E se alastrou ali, ele pegou geral, sei que deu um prejuízo muito grande. Aí, claro que eu fui, levei o caso à polícia, tem um boletim, tem até hoje o documento, está arquivado, que na época até o Hugo Elias, que veio... Eu cheguei a ver na Chavelha. O Hugo Elias veio, fez entrevista na quadra e tal, aquela coisa toda. E o caso, enfim, foi arquivado. Mas falou que foi arquivado por quê? Porque menor. Que eles ser menor ou por falta de prova? Não, por falta de provas, porque não tinha prova, cara. A gente sabia, cara. Mas não tinha prova, não tinha testemunho. Ninguém ia testemunhar um caso como esse. Eu falei quem era, citei lá quem era, mas não podia fazer nada. Aí o Elias veio, fez aquela entrevista, fez aquela coisa toda, mas o caso ficou arquivado. E esse menor, um deles, teve a má sorte de, uns 2 meses depois, mataram ele aqui na Chavelha, e o outro está preso até hoje. Foi preso, soltado e está preso até hoje. Enfim, nós ficamos um prejuízo aí, na época, mais de R$10.000. Fora esse carro que nós perdemos, que aquele era um bem cultural sem tamanho. Tá bom. Deixa eu te falar uma coisa. Fala pra gente sobre a polêmica de você ter tido uma mulher trans como rainha de bateria em 2011. E a gente não pode esquecer também que além da mulher trans, você ainda teve um homossexual, né, que ele se veste de homem mesmo, gente. Mas no carnaval se montou para desfilar como rainha de bateria já em 2012. Então 2011 fui eu e 2012 Cleison Alves. Isso. Como é que foi em relação ao preconceito da comunidade? O que você já ouviu? Eu entrevistei dele e ele contou algumas coisas que eu não sabia. Como é que você enfrentou isso? Uma rainha de bateria, mulher trans, que era sempre mulher. No início, no caso da mulher trans, que era você, aí... Quem foi a ideia? A ideia de desfilar, não fazer o concurso da Índia da bateria, não, nós fizemos o concurso. Não, o concurso aconteceu em 2009, aí eu cheguei a desfilar, eu morava no Rio, mas eu desfilei. E em 2009 o ensaio era na estação. Isso. Eu lembro que teve um concurso lá, e a Tu ganhou. Aí em 2010, eu já estava morando aqui, eu acho que a Tu ainda foi rainha. Foi. Eu desfilei em 2009. Não como rainha de bateria. Eu desfilei normal. Em 2011 eu vim como rainha. Isso. Não. A Tu não queria, ela passou a faixa para mim, você fez esse evento na quadra da Tia Velha. Foi. Nós colocamos aquelas lonas, tudo. Até o diretor de bateria era o Piunda. E teve o quê? Um mês pra gente inventar fantasia. Gente, eu fui do Rio de Janeiro, eu confeccionei a fantasia louca. Foi uma loucura! Uma loucura! Mas foi um show, né? Eu comprei para ir ter holográfico. Olha que loucura! Eu nem sei o que é isso. Lá só não vende no Rio de Janeiro, mas é o dobro do caro. Porque o paetê holográfico ele não é dourado, não. Você olha para ele tem várias cores. Vermelho, verde, ele parece... Nossa, é muito mais caro. Mas mulher maçã, meu amor, estava no auge. Tinha que causar. Eu sei que o preconceito, não houve o preconceito assim. Houve pequenos comentários. Por que uma mulher trans e não
uma rainha de bateria, como foi a Arthur, por exemplo, fez um grande sucesso também. Mas ela não quis mais, né? Não quis mais. E depois de você, nós tivemos uma outra grande rainha de bateria, que era de São Paulo. Ela tirou um ano só. Você estava em Rio Branco? Eu não lembro o ano. Tava. Eu já vim morar aqui em 2009, eu já estava aqui. É. E depois que foi o Cleison. O Cleison foi em 2012, não foi não? O Cleison foi antes dessa rainha de bateria latina. Eu esqueço o nome dela. Ela foi depois? Ela foi depois do Cleison. Então ela deveria ter sido em 2013. Eu não lembro, como eu te falei, eu não estou guardando datas assim. Mas não houve tanto preconceito. Aliás, não houve preconceito. Houve pequenos comentários. E o que você respondia? E eu não tinha preconceito. Eu queria um grande desfile. E você estava fazendo, sempre teve. Você participar dos ensaios. E então eu cortava qualquer iniciativa de poder haver um preconceito assim que pudesse vir a trazer maiores comentários. Como é que você se tornou? Eu me tornei presidente do bairro, vou dizer, quando eu vim morar em Esconde do Branco, acho que foi 2000, acho que foi ano 2000, se não me engano. O prefeito era o Irã, não sei se ele estava se candidatando. Eu lembro A reeleição, acho que é a reeleição. O vereador aqui da Tia Velha, vamos dizer, que ganhava votos aqui da Tia Velha, era o Lelé Serrão. Você deve conhecer. Não, nome não. Pai do Léo Serrão. Ah, tá. Então, o Lelé, que era o vereador aqui da área, e o meu irmão era o maior cabo eleitoral dele, do Suíra. Tanto é que aquela quadra tem o nome do Suíra. Aquela quadra poliesportiva e assim Suíra. Ele deu esse nome por Lelé. O Suíra era a cabo eleitoral dele. Então, aí, quando eu vim morar em Rio Branco, aí começou a vir uns comentários que eu seria candidato a vereador. Quando eu lançar a minha candidatura a vereador. E o Lelé, com medo de perder votos, aí comentou com o Irã, aí o Irã me procurou. Falou, escuta, você é irmão do Suíra, né? Eu sou. Você tem ideia mesmo de se candidatar a vereador? Não. Ele falou, não, porque está surgindo comentário que você vai ser candidato a vereador. O Lelé é o nosso candidato lá da Tia Velha, sempre teve muitos bons votos ali, seu irmão que é cabo eleitoral dele. Então, eu acho que o grande momento de você ser candidato a vereador não é esse agora. O grande momento seria você lançar uma associação de moradores na Tia Velha, tá? Precisando. Se você quiser, eu te ajudo a fundar uma associação de moradores. Aí eu falei, o que eu tenho que fazer? Ele falou, você tem que reunir alguns moradores e tal. Na época eram 15 componentes, se não me engano. Aí você tem que reunir uns 15 componentes e tal. E aí você pode se lançar como candidato a presidente dessa associação. Aí tem que ter os cargos, para me explicando e tal. Eu falei, como é que a gente pode fazer? Ele falou assim, nós podemos fazer essa reunião. Eu falei, na casa da minha irmã, Celeste. Aí comecei com a Celeste e tal. Aí marcamos o Irã, aí fizemos uma reunião na casa de Celeste. E aí veio Irã, Jaiminho, PT Aminho, veio aquela raça toda do Irã. Aí
eu já estava com um grupo formado dos 15, eu lancei a minha candidatura, o Irã praticamente foi fundador dessa associação de moradores aqui da Ilha. Foi assim que nasceu a Associação de Moradores e eu fui presidente por vários anos, até que vocês se juntaram, você também fez parte do grupo e montou um outro grupo e aí eu fui derrotado. Por quê? Eu vou explicar o porquê. Era isso que eu queria saber. Eu vou explicar de por que eu fui derrotado. O Operário, o time de futebol, estava muito em alta na época, queria que eu trabalhasse mais em função do futebol do que eu normalmente fazia. Eu nunca fui muito de sustentar com escola aqui na Tia Velha. Eu sempre fui mais para a parte cultural, não da parte esportiva. Aí o pessoal do Operário queria que eu trabalhasse mais em função do time do Operário. Aí eu chamei oh meu Deus, tá vendo como pode? Chamei o Tatu, chamei o Romualdo, Ronaldo, os cabeças do time do Operário e propus a eles, já que eles tinham uma diretoria formada, de transformar essa diretoria em uma associação. Na época era o Dr. João, eu sempre tive com o Dr. João uma área muito aberta. Quase tudo que eu pedia ao Dr. João eu fazia. Então eu falei, muito fácil eu conseguir montar para vocês uma associação esportiva, operária, etc. E vocês vão ganhar uma verba anual do jeito que eu ganho, que a Associação de Moradores ganha, que era R$3.000 anuais. Mas colocaram na cabeça de uma Beatriz aí que eu ganhava R$6.000 por mês. Mas o que havia era R$6.000 anuais. Por quê? Eu era presidente da Associação de Moradores e da Escola de Samba, que eram duas associações distintas. Então, aí, mas colocaram na cabeça de alguém que eu ganhava R$6.000 por mês. Aí, o pessoal achou que era verdade, então, vamos derrubar ele, vamos dar um jeito. Aí, juntou um grupo aí começou a montar aí, ir para rua de boi, pedir voto, falar mal de mim, uma série de coisas. Mas, sinceramente, Marcelo, graças a Deus, eu saí na melhor hora, porque foi na época que a coisa na Tia Velha estava começando a ficar ruim. Começou a ter muito menor, muitos fraturas menores e tal, Então, hoje, eu sou presidente da Associação Recreativa Tradição do Brasileiro, que não tem nada a ver com uma associação comunitária. A nossa associação é uma ONG independente da comunidade. Ela não tem obrigação com a comunidade, embora eu faça tudo que é possível pela comunidade, porque a associação está inserida aqui. Então, tanto é que eu trabalho em prol da nossa comunidade, e hoje mesmo, por exemplo, eu já levei o Luan, da Luana, e a Manu, da Laís, lá para praticar boxe. Eles foram matricular hoje
já está lá o Júlio, tá o Julinha, irmão dele, tudo está praticando boxe. E eu tenho pedido de mais 3, consegui mais 3 garotos na faixa etária de 8 a 12 anos para praticar taekwondo. Quer dizer, eu já estou correndo lá do esporte também, entendeu? Então, para mim tá bom sim, foi ótimo eu ter saído. E enfim, saí e a Associação do Morador morreu. Por que morreu? Porque o presidente que assumiu, foi o Dail não teve cuidado de, quando venceu o mandato dele marcar novas eleições. Ele fez aquela festa na quadra com os R$3.000 que eu tinha deixado em caixa. Provavelmente em 2012. 2012. É um dinheiro que ficou em caixa. Quer dizer, ele fez aquela festa, depois daquilo não teve festa nenhuma mais, eu fazia festa Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Eu fazia Natal, eu fazia festa em geral. Fazia festa de quadrilha, festa de São João na quadra, todo ano tinha com som, com tudo. O doutor João também dava suporte para a gente fazer, né? Então, depois disso acabou, morreu tudo, não teve mais nada. E a associação morreu. E hoje, para se formar uma associação de moradores hoje, aqui na Tia Velha, pode formar com uma nova razão social. Essa, Nossa Senhora do Rosário, se morreu. Morreu porque a Receita Federal tem uma dívida de mais de R$8.000. Você sabia? E quem vai pagar isso seria o novo presidente que entrasse? Mas quem vai assumir isso? Mas o certo não era pagar o presidente que deixou a dívida? No caso é o Dail. Pois é, não seria isso o certo? Seria, mas ele vai pagar. Mas a justiça não obriga a prefeitura nada? Não. Fica a dívida assim? Não, é uma dívida ativa, né, da União. A qualquer momento ele pode sofrer consequências. Porque uma dívida está lá, o CPF dele está lá, é dele, porque assim que a nova diretoria assumiu, eu tive cuidado de ir no meu contador. Eu sempre tive contador e continuo tendo até hoje. Eu sempre procurei manter tudo legalizado. Eu fui no meu contador, tirei tudo que podia ser relacionado comigo. Quer dizer, daí eu assumi tudo. A documentação, passei tudo para ele, tudo que eu tinha que passar para ele, eu passei. Quer dizer, hoje, segundo a informação, nem documento mais existe. Alguém da Tia Velha, algum morador já te procurou pedindo para que você fosse se candidatar de novo? Já, várias vezes. Não só a moradora da Tia Velha, como a própria prefeitura. Já me sugeriu a voltar e montar uma nova associação. Mas jamais eu vou fazer, eu não custo para cima não. Mas eu jamais vou mexer mais com associação de moradores. Posso trabalhar com qualquer tipo de associação, menos de moradores. Por quê? Toda associação de moradores, Maçã, é o seguinte: tudo que um morador tem problema. Você já plantou árvores? E os moradores te arrancaram? Criança, mais criança. Arrancaram. E com árvores identificadas. Árvores com fichinha identificando o tipo da árvore e tal. Moradores, crianças vinham arrancar. Então, hoje, por exemplo, eu sinceramente tive convite, continuo tendo, mas eu jamais vou voltar como presidente de bairro, porque tudo que o morador precisa, ele procura o presidente do bairro. Você guarda uma mágoa? Não, eu não guardo. Mágoa não. Eu fiquei chateado.
Fiquei chateado, sabe por quê? Pela ingratidão. Vou explicar por quê. Toda a benfeitoria que a tia Adélia tem, fui eu que consegui através do Dr. João. Ao Beco do Catarina, não sei se você se lembra, era um lamaçal puro, cheio de espinho, arapunova, pessoa para passar ali, teve chuva, era uma tristeza. Aqui no terreno onde tem a nossa quadra, tinha tipo um latão, que nem jogava lixo ali, era coisa de pouco, era um urubu descendo, era uma tristeza, iluminação precária, calçamento ruim. Olha, nós conseguimos, nessa minha gestão, calçamento da rua Felipe Rachid, Paulo Roberto Carvalho, conseguimos ali a Almirante Tamandaré, conseguimos a Maria Dodô, Campo Belo, até chegar lá na casa do Afonso Alves, conseguimos o calçamento que nego falava que a Rua dos Bois jamais seria calçada. Doutor João foi, calçou a Rua dos Bois toda, até sair lá do Filipim, lá na rodovia. Quer dizer, tudo, essa quadra aqui, eu falei com o doutor João, a exposição está precisando ter uma quadra. Ele falou assim, Paulo, lá na Tia se acha que tem terreno para se fazer uma quadra. Eu falei, tem um terreno que é do Baixão, que é o pai do menino. Aí ele falou, procure saber como que ele quer no terreno. Aí eu procurei o Baixão falou, o terreno não é meu mais não, Paulo. Eu me indico o Aristeu Pires. Aí eu procurei o senhor Aristeu. Você conheceu o Aristeu Pires? Não, de nome não. Aí o Aristeu falou, não, eu tenho um terreno, eu quero 10 mil no terreno. Eu falei, 10 mil? Eu falei, 10 mil eu quero no terreno. Aí a nossa intenção era comprar aquele terreno ao lado da quadra, que era do família do Jucinho, pessoal. Mas só que a sogra do Jucinho, em casa, queria muito caro no terreno. E o terreno não valia, na época ela queria 30 mil no terreno. Nossa. 30 mil, mas não valia nem 15. Aí eu fui conversei com ele, eu disse, não, eu quero 10 mil. Aí eu fui no doutor João achei um terreno que serve para fazer a quadra. Ele falou, quantos metros tem o terreno? Eu falei, tem 234 metros quadrados. Ele, 10 mil, eu falei, 10 mil. Do Aristeu, eu falei, do Aristeu. E a filha do Aristeu trabalhava na prefeitura. Ela era, acho que diretora de fazenda, alguma coisa assim, de Napires. Aí então o doutor João falou comigo assim, olha, conversa com a Edna e para ela conversar com o Aristeu, ver se ele abaixa esse preço, mas isso não baixou. O doutor João me deu 10 mil na mão, é cheque, eu fui comprei esse terreno aí do Aristeu. A escola de samba, quando surgiu, não tinha bateria, não tinha nada. Aí eu falei com o doutor João também, nós precisamos de instrumento, como é uma escola de samba sem instrumento. Ele falou assim, vê com alguém que entende quais são os instrumentos que precisa. Aí eu liguei da Prefeitura de Fora e consegui uma relação dos dois instrumentos uma escola de samba precisava. Uma escola de samba de porte médio. Instrumento para pelo menos 80 componentes. Aí o doutor João falou, a prefeitura no momento não vai poder, era 6 mil que ficava esse instrumento todinho, lá em Juiz de Fora. Aí o Serginho Braga era o presidente da Câmara. Aí o Serginho Braga falou comigo, ô Paulo, eu tenho exatamente 6 mil reais sobrando. Se o doutor João assinar, eu passo essa leva.
Foi? Foi. Bom, gente, nós tivemos aqui uma pane nos nossos estúdios, tanto aqui no bairro quanto nas redondezas, né? Tivemos uma falta de energia. A nossa escola de samba está muito bem servida. Temos praticamente todos os instrumentos de percussão. Temos cuítra, temos tudo. Entendi. Então, nós não temos falta de instrumento, não. Nós temos falta de componentes para tocar determinado instrumento, como cuíca, por exemplo. Em Rio Branco não tem um cuiqueiro. Nós não conseguimos até hoje, desde o último desfile, alguém que saiba tocar cuíca. Não temos. É estranho porque as crianças já fizeram parte da bateria, né? E à medida que as crianças vão crescendo, elas vão se afastando da arte, da cultura. Como é que pode, né? Vão se afastando porque começa a vir aquele negócio de vergonha, de desfilar, vergonha disso ou daquilo. Se eu fizesse, eu vou estar pagando mico. Essas coisas de jovens. O Wi-Fi voltou. Então, aí fica difícil para a nossa cultura dar o prosseguimento em relação a isso. Você vê, por exemplo, o congado, as crianças que estão surgindo não querem mais participar como era antigamente. Né? Tem vergonha de desfilar. A escola de samba não tanto. A gente não pode dizer que a escola de samba tem esse problema. E não temos. As crianças que tocam ou desfilam continuam desfilando sem problema nenhum. Nós temos a ala das crianças, temos a ala da bateria, temos a ala das baianas, temos tudo. O que nos falta hoje é alguns componentes da bateria que saibam tocar determinados instrumentos que nós temos por falta de um mestre de bateria que tenha realmente conhecimento de todos os instrumentos, e a gente pode dizer que praticamente não temos, né, para dizer que tem condições de ensinar a tocar todos os instrumentos, nós não temos. Então, o que nos falta é isso. Agora, quanto ao resto, está tudo bem. Agora fale-nos sobre o projeto das crianças do bairro da Tia Velha. Instrumentos. O projeto das crianças da Tia Velha, nós temos percussão, né? Capoeira, dança, que a gente está querendo implantar dança. E outra coisa que você, não sei se eu já comentei com você, nós temos espaço bastante na quadra, que a gente construiu só 100 metros quadrados. Nós temos ainda 134 metros quadrados não construídos. Então nós pretendemos fazer 2 banheiros, sendo um para pessoas com deficiência, cadeirante, por exemplo. Vamos fazer um pequeno escritório, um banheirinho no escritório também, assim como um palco com camarim. Por que o palco com camarim? Além de, por exemplo, quando nós tivermos um evento que tem Marilza está te mandando boa noite. Manda outro para ela. Boa noite, meu amor. Boa noite, Marilza. Então, aí tendo esse palco com camarim, qual é a nossa intenção? Além de, por exemplo, ter pagode na quadra, acho que no domingo passado,
A quadra não tem estrutura para festa. Por quê? Sol quente ali? Sol quente. Se chover é um problema. Não tem banheiro. Não tem estrutura para fazer eventos assim. Nós aqui já temos. Por exemplo, quando tivermos construído o palco com camarim, além de ter um palco para um grupo de pagode se acomodar, se arrumar, camarim decente, tudo legal, nós vamos ter esse palco também para a gente implantar peças teatrais. E também é a nossa intenção também fazer isso. Então, nós temos grandes projetos. Já conversei com a Maria Isabel, nós temos um projeto para trazer um grupo de congadeiros para Rio Branco, para fazer um grande evento do Carlos Soares, congadeiros, pessoal de folia dos reis, batuqueiros, enfim, tudo que se fala em cultura popular, nós temos a intenção de fazer um grande encontro no Carlos Soares. Isso eu já conversei com a Maria Isabel e com o Fabinho. O que está faltando é justamente acabar essa pandemia para a gente ter condições de trabalhar, né? Então, esse tema que eu vou te perguntar agora, você já tocou até no assunto, política. Alguém te procura ainda hoje para você se candidatar a vereador? Procura, mas... Você não quer? Nunca quis, não quero. Eu te explico por quê. Para me candidatar a vereador, é aquele problema. Você tem que ter dinheiro para fazer campanha política. Se você não tiver dinheiro, você não consegue nada. E existe também aquele grupo que fala com você assim: você é um cara muito popular, por que você não se candidata? Se você candidatar, você tem grande chance de ser eleito. Mas isso é mentira. Você tem grande chance de ser eleito, até um presidente de bairro, coisa parecida, mas vereador, não. Por quê? Já disse aquele grupinho formado. Concordo plenamente. E você não tem, você é muito, por exemplo, você é um cara que trabalha para a cultura de Rio Branco há quanto tempo? Você é um grande artista, todo mundo sabe disso, todo mundo te elogia. Pô, a maçã faz isso, maçã é isso, maçã é aquilo. Você já candidatou acho que 2 vezes? Uma vez. Nunca mais. Pois é. 2016. Pois é. Então, aí você vê a decepção que causa. E você trabalhar tanto pela cultura de Rio Branco, ajudar tanta gente, enriquecer a cultura de uma cidade. Por que a pessoa não te dá esse retorno? Esse dom é todo cívico, te pedir uma ajuda aqui, ou te ajuda ali. Uma conta de luz. Como um presidente de bairro sofre. Por quê? É obrigação do vereador, o vereador não tem que pagar conta de luz, nada para ninguém, não. É obrigação do vereador. Eu queria saber quem inventou isso, implantou isso na cabeça da sociedade. Isso não é obrigação. O vereador está ali para legislar, fiscalizar, fazer lei. Está ali para isso. Cobrar do executivo e tal. Pagar quantia de luz, quantia de grau de gás, nada disso. Aí vem o presidente do bairro, aí uma pessoa está precisando de uma conta de pagar uma conta de luz, aí vem e te fala, você é o presidente. Você fala, vou tentar te arrumar, vou tentar conseguir, através do seu conhecimento, uma cesta básica e tal. Isso o morador devia ir no vereador, embora ele não tenha obrigação. Mas o vereador tinha que indicar onde ele vai conseguir. Vai na assistência social. É lá que você pode conseguir. A obrigação é lá da Secretaria de Assistência Social que dá esse apoio.
Vereador não. E nem o presidente do bairro. O presidente do bairro pode até encaminhar esse morador para adquirir uma cesta básica, o que ele estiver precisando. Mas de pagar, de nada disso. Entendi. Bom, então, com isso, nós chegamos àquele momento de tete a tete. Você sabe o que significa isso? Eu sei que é cara a cara, mas eu... São essas carinhas. Bom, eu vou te entregar essas carinhas, tá? Ó, tem a do vômito. Desculpa, pelo amor de Deus, desculpa. Eu vou te entregar todas, você vai olhando. Ó, tem coração, tem raiva, tem sono. Você que está chegando agora, estamos finalizando com o programa de agora, de hoje. A luz aqui apagou, nós tivemos um apagão. Então agora nós estamos no segundo bloco, né? De programa já para finalizar, tá? Então, Paulo Quimbra, eu vou te fazer eu vou te falar uma frase, uma palavra até. Essa daqui É que você vomita a pessoa. Geralmente a gente pega por aqui, quer ver? Ó, essa praquinha assim, ó. A gente pega por aqui, eu vou pedir que você mostre para o público. Se você quiser explicar ou não, é com você. Eu vou te falar uma palavra e você vai me dizer que sentimento você apresenta com essa palavra que eu estou te mostrando, te falando. Você está preparado? Eu estou mais ou menos preparado. Então a palavra é Covid-19. Que tipo de sentimento você apresenta com essa palavra? Covid-19. Boa noite, meus amores. Por que alegria? Riso. Isso é riso? É um Parece riso. tudo. Não, ela tá rindo o dente pra fora ali. Então, sério, isso é um mudo. Pode fundar, né? Tem choro aí? Acho que tem. Ou não? Raiva. Então vai. Raiva. Posso mostrar isso aqui? Pode, mas você pode repetir. Tá bom. Você pode repetir se você quiser. Drogas. Terceira palavra. Odair Rodrigues. Olha, como eu sou um cara que eu não gosto de inimizade, já cumprimento, ele me responde que é uma pessoa educada. E eu gostaria que a gente voltasse a ser amigos. Morte. Morte. Então a próxima palavra é Lei Aldir Blanc. Para mim, não posso inventar. Também não, foi bom. Foi muito bom. Próxima palavra, ex-prefeito Irã Silva Cury. Por quê? Quer que eu explique? Fica à vontade. Olha, o prefeito Irã Silva Cury, eu admiro como cidadão. É uma pessoa que eu respeito como cidadão, mas como prefeito em relação a Tiabédia, bairro Tiabédia, ele nada fez, muito pelo contrário. Esses 8 anos, últimos 8 anos, ele nada fez e até tirou algumas benfeitorias que tínhamos e, enfim, ele deixou 8 anos
o bairro Tia Velha em atraso. Então, acho que ele dormiu esses 8 anos em relação à Tia Velha. Próxima palavra. Associação Recreativa Tradição de Cultura Negra. Próxima palavra. Congado. Boa noite, Ângela Mineirinha. Lindona. Boa noite, meu amor. Menina, nós tivemos uma loucura aqui, a luz apagou, mas a gente tá de volta, tá? Finalizando. Elizabeth Rodrigues. Boa noite, meu amor. Estamos finalizando o nosso programa. Congado, né? Então, eu penso seriamente em entrevistar a Rosário. Maria do Rosário. Isso. Seria excelente. Eu acho muito bom Eu pra acho gente que saber detalhes como começou tudo, hein? Muito interessante. Ela tem muito para dizer se ela estiver disposta. Porque Tomara que a luz não acabe de novo. é uma pessoa que tem muita história para contar em relação ao Congado, em relação à família Dodô. É uma história longa. Ela sabe a história da Maria do Dodô? Sabe. Olha, dá um programa. Ela tem conhecimento de tudo, e a Rosário é uma pessoa de uma grande cultura popular. Ela, se você entrevistar, ela aceitar de participar de uma entrevista com você, vai ser muito enriquecedor. Você vai ver que ela é uma pessoa enérgica. Penúltima frase. Atual prefeito Fabinho Antonucci. Tá, e a última, bairro Tia Velha. No momento, vai que a velha está tão triste, está precisando de obras, né? Então, não sei nem o que falar, sinceramente. Principalmente que eu conversei muito com o Fabinho em relação a Tia Velha. Ele me prometeu trabalhar em relação à quadra, e acho que já estão fazendo alguma coisa na quadra lá em cima. Pediu para ver Na Tia Velha já? a situação da Rua dos Boi, que era a pracinha, ele ficou também de ver. Pedi ele para ver em relação à dengue, uma atenção maior. E tudo isso ele me prometeu, eu estou aguardando. Então, eu posso dizer que a gente fica até sem jeito, né? Então, eu vou continuar sorrindo com o seu dedo, cheio de amor, esperando dias melhores. que realmente dias melhores venham por aqui. É isso aí, meus amores. Nós estamos ficando por aqui com a nossa entrevista com Paulo Kimba. Que mensagem você deixa para quem está te assistindo? Eu desejo a todos aqueles que estão nos assistindo que tenham todos uma boa noite, que sejam todos felizes, paz e saúde, e que permaneçam trabalhando, ou cuidando, ou participando da nossa cultura popular, que está precisando muito de atenção, e eu espero que o nosso prefeito Fabinho venha realmente trabalhar muito em função da nossa cultura popular, e eu desejo realmente que todos tenham uma boa noite, e eu agradeço por estar nos assistindo até esse presente momento.